Fala, galera. O Corinthians perdeu em casa para o Cruzeiro e cai para a nona colocação no Brasileirão. Vamos ver aí que a turma do Mesa Redonda achou deste jogo entre Corinthians e Cruzeiro. E começo com Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, Corinthians com o time titular, né? E o Cruzeiro com os reservas e deu raposa, Paulo. O que aconteceu, filho? Bom, primeiro que o Corinthians começa bem, toca a bola, tem um domínio de bola, teve chances, né? Uma chance do Garro clara, na frente do gol, em vez de bater de peito de pé, se ele chapa, ele pode jogar tanto aqui do lado direito do goleiro como do lado esquerdo, faz 1-0 ali, a coisa já começa a ter uma outra visão. E aí, ó, esse lance, tá vendo? Ele estava sozinho, cheio na bola, chapa ali, olha para o goleiro, dava tempo de ele fazer tudo isso. E aí o Cruzeiro faz 1-0, aí tira um pouco de equilíbrio emocional do Corinthians. Eu creio ali que a bola ia fora, nesse lance do Hugo aí. O Hugo espalma para dentro e aí o jogador do Cruzeiro faz 1-0. No segundo tempo, o Corinthians encontra um gol com o Gustavo Henrique. Olha que golaço, hein? Golaço. Voleio. Olha que voleio. Meu clássico. Que voleio. Lance de atacante. Exatamente. Lance de atacante. Ele faz 1-0, mas quem tem o domínio no segundo tempo da bola é o Cruzeiro. O Corinthians deixa muitos espaços no setor de meio campo, até o Cruzeiro vir, olha lá, Mateuzinho falhou, não adianta para levantar o braço. Não adianta levantar, ele na bola, sobe a bola, tira o jogador, toca no jogador, faz alguma coisa. E aí, Rodinei, você sabe como é que é, né? Corinthians é aquela fumaça de sempre. É verdade. É verdade, o Corinthians não tem como, é fumaça sempre, e aí jogando em casa, diante da sua torcida, é o provável time que vai jogar quinta-feira. Acho que o Carrillo entrando, eu acho que o Diniz já quis testar o Carrillo já no jogo de hoje para ver se com o Carrillo o Corinthians consegue classificar para a Libertadores. O Carrillo é um bom jogador, tem muita qualidade técnica, só que o Corinthians perde muito. Ele perde muito justamente nisso, né? Não consegue marcar, não consegue ser um time mais agressivo. Falam sobre pedrinha de sal na garganta, eu não sei se é verdade, mas falam que tem uma pedrinha de sal na garganta da criança. Será que gosta? Não sei, de qualquer forma, ele é um bom jogador, já teve momentos melhores. Rapaz, só uma coisinha. O Diniz, inclusive, Alex, aproveitando você, o Diniz acertou em colocar um time titular, porque tem esse compromisso importante na quinta-feira. Porque ele tem que também zelar pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians está perto, inclusive, de buscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem por meio do Campeonato Brasileiro, porque não existe garantia nenhuma de que o Corinthians será campeão da Libertadores para estar na Libertadores no ano que vem. Então o brasileiro tem que ser tratado com uma importância, uma seriedade muito grande. E a diferença entre Corinthians e Cruzeiro é que o Corinthians só joga na quinta-feira. É isso aí. O Cruzeiro joga quarta. Então talvez um dia nesse momento pode fazer uma diferença na preparação dos jogadores para ter essa preservação que o Cruzeiro teve em relação ao Corinthians, que vai ter um dia a mais de descanso e vai jogar em casa. E outra coisa, né, Alex? O Cruzeiro joga no Maracanã. Para o jogador, jogar um jogo desse é bom. Porque na semana, o que vai descansar agora segunda? Aí se não joga, o que vai ficar fazendo? Ficar fazendo pique, fazendo trabalho técnico, físico. Não, tem que jogar, tem que pôr o jogador para jogar, ter ritmo de jogo. E quinta-feira, o jogador tem que já entrar com ritmo de jogo. E não pode cometer essas falhas. Foram 2 lances de falhas individuais. Quero ouvir o Pedro e também o Miller sobre esse Corinthians, mas coloca na tela então, porque o Paulo levantou uma questão importante. Coloca aqui pra gente o primeiro gol do Cruzeiro. É esse aí, ó. Vamos colocar ele separado? O Paulo alerta que a bola que o Hugo faz a defesa, ela ia para fora. Ia para fora. Vamos voltar lá só no lance do primeiro gol do Cruzeiro, para a gente ver o gol do Caio Jorge, né? Para a gente ver se realmente essa bola ia para fora ou não. Se dava, enfim, dava para o goleiro do Corinthians, o Hugo, ter feito essa avaliação. Ô Pedro, na sua avaliação aí, essa bola ia para fora ou não? Desse ângulo não dá para ver se dá para fora, mas espalmar para dentro da área não, né, colega? Ajuda nós aí, né? Põe para escanteio essa bola, né? Porque, assim, se ele não tem a segurança, se ele não está inteiro no lance em relação para onde ele vai meter essa bola quando vai fazer a defesa, acho até que criticar o Hugo porque a bola iria para fora ou não, acho que aí é complicado, porque o goleiro está ali na adrenalina também acompanhando a bola, o lance, não dá para ter 100% de certeza que a bola iria ou não para fora e ele está lá para fazer a defesa. Então, acho que foi correta a decisão dele de buscar fazer a defesa. Porém, acho que o movimento dele com a mão esquerda não foi o movimento mais acertado, porque ele deu de bandeja para o Bruno Rodrigues fazer o gol. Ele deveria ter dado um tapa para a linha de fundo e aí sim, ele tinha total controle do lance para poder espalmar a bola para escanteio e não dar de
presente a bola para E na atacar e fazer o gol. realidade, Alex, não é nem a questão de crítica, é um erro individual. Exatamente, ele errou. É um erro individual, Sim, não é escanteio. criticar. É você olhar, observar e ver que ele poderia ter tomado uma outra atitude. Ainda Rosinei. mais um goleiro como o Mundo, né? Entendeu? Nós estamos falando de goleiros hoje, que nós estávamos pensando até outro dia, nós estamos falando de goleiros de seleção brasileira. Jogador, né? esse tipo de defesa, se ele tivesse dentro do gol, como a gente fala, na linha, ele poderia ter feito isso, despalmar pro meio. Para salvar o gol. Mas É ali diferente. não. Não, ele tá fora do... Isso, ali ele tinha que pôr para escanteio. Ele tá inteiro na bola, ele poderia ter espalmado para esse escanteio. Exatamente. Então, ele errou nessa defesa. Errou Olha só, mesmo. ele tá fora do gol, pô. Ele errou A mesmo. não convocação para a seleção brasileira pode ter impactado no atual momento do Hugo? Eu não acredito, mas queria saber a opinião Não, de já vocês. passou. Já passou. Não. Tudo bem que ele voltou pior, né? Depois que teve a não convocação, ele volta muito mal, né? O Hugo cometeu algumas falhas aí que é difícil ver o Hugo cometendo esse tipo de falhas, né? Ô, Rafa, mas a gente tem que falar, jogador, a gente tem que falar alguma coisa, seguinte, o Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Mas hoje estava com reserva, Miller. Mas o time, pô, Caio Jorge é reserva? Mesmo assim. Tinham 4 titulares, né? Mas o time do Cruzeiro, hoje, o elenco grupo é bom. do elenco hoje é muito elenco é bom. bom. O elenco é Pedrinho melhor. fez o elenco Você vê, bom. Milê, o Cruzeiro e o Flamengo, que vão se enfrentar na Certo. quarta-feira, optaram por entrar em campo hoje com seus times reservas, praticamente, e os dois ganharam fora de casa. Ganhar do Mirassol lá de 5, não é qualquer um, como o Flamengo fez. E o Cruzeiro vir aqui e ganhar do Corinthians também, É né? bem verdade que o Cruzeiro perdeu a classificação pro Flamengo no Mineirão. Você acha que não tem volta, Xará? Empatou lá, jogou mal, o Flamengo jogou mais. E no Maracanã, eu acho que o Flamengo, até porque os jogadores que estavam contundidos do Flamengo voltaram. O Luiz Araújo muito bem, o Carrascal já arrebentou com o jogo. Então acho que o Cruzeiro perdeu a classificação já no Mineirão. Agora, ele é muito mais time que o Corinthians. O Cruzeiro tem muito mais recurso, mas é um time muito técnico. O Corinthians é esses 11 aí. Se machuca Mateuzinho, você vai colocar quem? Machuca Gustavo Henrique? Não tem uma peça de reposição. Até porque os zagueiros que não estão jogando estão fora sem ritmo de jogo. Então, eu acho, quando o jogador citou o Carrídio é o Carrídio titular. Porque o Carrídio, ele não dá bote errado. Ele sabe jogar. Ele não corre com a bola. Meio campo, jogador de meio campo, não corre com jogador. É que não não aguenta corre o com a dia. bola. Xará. O Bidon, o Ranieri, são jogadores mais jovens, eles é o estilo deles, eles correm com a bola. O Carrídio não, ele não dá bote errado. Você pode ver, ele cadencia o jogo, ele gira, ele é mais Mas lento, ele mas pode ele é ser mais muito experiente. mais- Eu acho ele mais jogador. Ele pode ser muito mais jogador do que ele está apresentando agora. Não, mas pode ele- ser mas- muito mas ele- mais mas jogador. jogador É muito reserva. pouco, É que tá muito jogando pouco. O jogador, muito pouco daquilo depois da que Copa, quer esperar. até antes da Copa, o Diniz não tem colocado o Carrídio como titular. Não tem ele utilizado ele. E aí é verdade. mata o jogador. Aí E quebra o ritmo ele. de jogo? De 10 partidas, se ele jogou uma, duas, foi muito? É que fisicamente ele não aguenta o Por jogo culpa inteiro. dele. Não, mas eu acho que, Culpa dele. mas eu acho que der ritmo pra ele, pelo Mas menos acredito um que o tempo, que o Diniz pô, ele joga fez, bem, pô. o que o Diniz fez no jogo hoje é justamente para ele jogar já Exatamente. na quinta-feira, né? Fez certo, Agora, fez certo. jogador, se o Garro faz aquele gol, né, é outra história. O outro jogo faz uma muda zero, bola na totalmente, trave, né? O início da partida, Aí, tem ó, uma grande essa bola aí, ó. oportunidade. Aí, ó. Dá uma O chapada, Maurício né? fez contra o Fluminense. Essa aí, igualzinho. Ô, Pedro, o resultado de hoje para a Libertadores quinta-feira tem algum impacto ou não? Porque o Corinthians tem muitos problemas. Então, de repente, não dá para cobrar muito além do que esse elenco pode entregar. O elenco é muito diminuto, né? Tanto que o Corinthians está tentando novamente aí um acerto com o Memphis. Mas o resultado de hoje pode ter algum impacto para quinta-feira ou é outra conversa? Não, eu acho que o resultado não. É ruim, lógico que é ruim, mas são competições distintas. Eu acho que você perder um jogador e você ficar com um elenco curto vai dar muito mais problema, vai dar muito mais dor de cabeça do que o resultado. Porque o campeonato o campeonato com pontos corridos, você vai perder esse aqui, você ganhou no próximo, pronto, beleza, fez conta, tudo. Mata-mata não, né? Mata-mata é outra conversa, né? E até porque nós estamos falando do Cruzeiro, né? Se vai e perde para um outro time... A briga do Corinthians não é com o Cruzeiro. Se vai perder para um outro time é uma outra coisa. Você jogar com o Cruzeiro, com a qualidade técnica, o próprio jogador mencionou... Se o Flamengo Cruzeiro perde tem pro Mirassol, ele entra no jogo com o Cruzeiro entendeu? Então, avançado. hoje, perder para um Cruzeiro é uma outra situação. É lógico que agora vira a chavinha para bora pra Libertadores. E bora pra próxima. Jogador, você percebeu nesse lance do Garro que você comentou? Ele não está muito em pé na bola, não? Pelo que eu estou vendo aqui de longe, ele não está muito em pé na bola, não? Ele não posicionou o corpo para bater. É isso. O lance da bola isso. na trave? É isso. Coloca então, por gentileza, Ele- esse eu acho- lance que o Miller está se Eu referindo. acho que por ele favor. rápido, né? Eu acho que ele errou a passada. Ele errou a passada e não ajeitou o corpo. Então ele chutou muito em pé. Pode ver. E ele estava cheio, ele tinha tempo Aí, ó, ainda. olha Olha lá, ó, tá vendo? Ó, ele tem tempo Olha lá. ainda, ó. Ele chuta muito em pé. Ele não entra na bola com o corpo.
Ele perde a passada, por isso que ele erra o gol, não bate cruzado. Mas você vê que bateu na trave é um detalhe, né? Se é 2 centímetros mais para a direita, bate na trave e entra, a gente já tá falando que foi um golaço, que foi tudo certo. Não, mas uma infelicidade mas também. Alex, são lances num jogo de 0-0, jogando contra um Cruzeiro, você não pode errar. Eu sei. Você não pode errar. Erro mínimo. E você tem uma chance dessa, põe uma chance dessa no pé do Pedro. Eu reclamaria do Põe Garro. no pé do Pedro, Ô, põe no Paulo, pé desses Paulo, caras. Eu reclamaria do Garro nesse lance se a bola fosse para arquibancada, cara. A bola bate na trave e quase entra, assim... Mas não pode, Alex. sei, Não cara, pode. Dá tempo de se ajeitar o detalhe, no corpo. jogo desse Não é detalhe. pode, sei que é não detalhe, pode. É um mas- detalhe muito importante que importante você acaba fazer. perdendo um jogo. Se você faz 1-0, você corre menos. Exato. Você Claro, força isso o sim. Cruzeiro Isso a sim. correr atrás do resultado. E aí o que aconteceu? Primeiro tempo, o Corinthians ficou correndo atrás de Correr resultado. Isso é pior. Cansa mais. Abriu mais. Já fora que não tem um elenco. Não, isso aí você tá que certo. nós não- Eu só tô dando então. minha opinião em relação ao erro do Garro, que assim, eu acho que é muito mais uma infelicidade mesmo de a bola bater na trave e não entrar do que um erro. Ô, do Xará, Garro. mas a gente fala o seguinte, se o jogador tá com o corpo bem posicionado... A chance é maior de ser gol. Tudo bem. Então dava tempo, deu tempo dele ajeitar a passada e entrar inteiro na bola com o corpo. Né? E se Agora, cobra- o problema... Pois não, Rosinei. Não, é que se cobra bastante do Garro, porque sabe que ele tem potencial e qualidade Olha para só, olha fazer só. isso, né? Olha lá. Deita o corpo, pô. Agora, se tem alguém que está jogando uma bola danada, inclusive o Alex no Gazeta Esportiva dessa semana, Os dois novos e determinados. defendeu a convocação do zagueiro Gustavo Henrique, que hoje fez um golaço. Põe o gol do Gustavo Henrique aqui. Não é nem Nós pelo gol, não. É pelo que ele tá jogando como zagueiro. Obviamente. Mas ele tem sido hoje o atacante do Corinthians, o Rosinei. Exatamente. O Gustavo Henrique tem sido um grande jogador, né? E já faz tempo que ele vem jogando muito, né? Vem jogando muito, tem sido o cara que resolve o problema do Corinthians de gol. Tanto é que é o segundo artilheiro, né? Perde somente para o Yuri Alberto. Agora, com esse gol, ele vai para sexto, né? O Yuri Alberto tem 8 gols desse ano. E o vice-artilheiro é o Gustavo Henrique, que vem jogando o fino do futebol. É, jogador. Diga, Mili. O brasileiro gosta de comparar, né? Sim. O Pedro Raul, acho que tem praticamente quase que o mesmo tamanho do Gustavo Henrique. Tá. Esse gol ele não faria. Assim, Ó, o jogador, dá folga pro Pedro Raul. posso falar? Dá folga pro Pedro Raul. Eu tô fechado com o jogador. Essa puxada assim, não dá. o corpo ali, jogador. Essa puxada aqui não Você acha que ele faria, Paulo? Não, deixa o Pedro Raul em paz, pô. Quem responde? Não, Pedro, não vai fugir. Não vai fugir. Tem que responder. Deixa o Pedro Raul Olhando ele tá na ali, fase boa. ó. Olhando ali, a pergunta é objetiva. Pedro Raul faria o gol que o Gustavo Henrique puxada ele fez? daria? Ele não fala. Agora, gente, assim, aproveitando esse clima mais leve, de repente não é melhor deixar o Gustavo Henrique de atacante, deixa o Pedro Raul no banco, Aí você mata, né? E põe o Tchoca na zaga, velho. mata a zaga, né? Você põe o Tchoca na zaga, porque o Pedro Raul, ele sabe, aquela bola aérea, o Gustavo Henrique tem feito vários gols. São problemas que é realmente difícil para o treinador, né, Pedro? Ah, sim, com certeza. Eu falo sempre que quando você percebe a fase do time tá boa, quando o vice-artilheiro é o zagueiro, né? E não é por causa de jogada aérea, porque o cara tá indo lá para frente para ajudar a resolver. Não, mas o Gustavo Henrique tá jogando muita bola faz tempo já, faz tempo. Não é, tô com a mesa aqui. Acho até que antes da Copa o nome dele já estava sendo ventilado, né? Tá fazendo uma temporada muito boa. Vocês concordam com o que disse o Alex na quinta-feira, de que ele pode ser e deve ser um dos convocados do Ancelotti agora em setembro, né? Setembro já temos janela, data FIFA aí. Esse jogo em outubro, a convocação é em setembro. Convocação em setembro. Vocês concordam que o Gustavo Henrique, nesse processo de renovação, é um cara para aparecer, É bem apesar verdade, de não ser um garoto Rafa, novo? é bem verdade que, tipo assim, o Léo Pereira tá na frente dele, porque foi pra Copa. Mas eu acho que junto com o Léo Pereira, o Léo Ortiz que machucou e perdeu espaço na Copa por conta disso, que ele joga muita bola. Sim. Então eu acho que esses 3 zagueiros, hoje, o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Léo Ortiz, eles têm condições de estar na convocação da seleção O maior brasileira. problema hoje do Gustavo Henrique é a idade. Ele tem 33 São anos. 33 anos. É menino, São né? 33 Na próxima anos. Copa ele vai ter 37. Isso conspira se o contra ele, exatamente. Se o treinador vai querer fazer uma reformulação Não dá pra total, convocar o Gustavo Henrique. aí não dá pra convocar. Agora, se pegar o momento atual... Meritocracia do momento. É isso Não, ele aí. merece, ele merece. Se tiver, aí tem que convocar. Ficar convocando esses Marquinhos da vida, essas coisas, acabou, chega. Chega, precisa mudar um pouco o ar, mudar as pessoas para jogar na seleção brasileira. Porque tem uma geração aí que não dá mais, não. Antes de voltarmos à Neoquímica Arena com a Janice de Castro e o Marcelo Bassege, tem a coletiva do Diniz, tem ainda a zona mista. Vamos projetar a próxima partida do Corinthians, que é contra o Rosário pela Libertadores, quinta-feira. O Corinthians empatou lá 0-0 e agora joga por vitória simples. Vamos ver como é que está a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje levaria o Corinthians
para a 5ª colocação. Vamos ver como é que ficou a situação do Corinthians depois desta rodada. Então nós temos na classificação do Campeonato Brasileiro o Palmeiras em primeiro com 48, o Flamengo, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Flamengo literalmente encostou, são 3 pontos a menos com um jogo a menos, o Atlético Paranaense é o terceiro, o Fluminense é o quarto, o Cruzeiro, que venceu, é o quinto. Se o Corinthians tivesse vencido, o Corinthians estaria na posição do Cruzeiro, mas perdeu, o Cruzeiro é o quinto, o Bahia é o sexto, o Bragantino é o sétimo, o Atlético Mineiro o oitavo, o Corinthians o nono, o Coritiba é o 10º. Virando a página, então o Corinthians na 10ª colocação, Botafogo. Que paulada que o Botafogo tomou no meio de semana, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? O Botafogo é o 11º, Vitória 12º, São Paulo 13º, Santos 14º, Grêmio 15º, Mirassol 16º, e aí tem a zona de rebaixamento. Internacional, 23 pontos, é o primeiro dentro da zona, o Remo é o segundo com 22, o Vasco, que perdeu hoje do Santos, vamos falar daqui a pouco da vitória do Peixe, é o penúltimo, e a Chapecoense virtualmente rebaixada na lanterna. O Corinthians está fazendo um campeonato muito digno dentro do Campeonato Brasileiro, com o que tem em mãos Claro que tá. o Fernando Diniz? Claro que tá. Aí muito, né? Muito mesmo. De fato, está fazendo um trabalho muito bom o Diniz pelo o elenco que tem, né? O elenco é enxuto, o elenco do Corinthians. Você tem os 11 jogadores ali, os titulares, e aí você tem quem mais no banco de reserva que pode fazer alguma coisa para ajudar esse time? O Carride, quando entra, né? E eu acho que não tem muitas opções o Diniz, né? Então, o Lingard, que de vez em quando ele usa, também, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Ele aposta às vezes no Dieguinho, né? Mas ainda não criou aquela casca. E ele teve o Alan também, né? Muito altos e baixos. E o Diniz teve a infelicidade, né? E o Corinthians, por consequência, de perder o Memphis Depay, que querendo ou não, tecnicamente, ele poderia ajudar nesse momento, e o Yuri Alberto, que de novo se machucou. Está prestes a voltar, não sei se vai ter chance de jogar na Chamito tem lactobacilos na quinta-feira, mas enfim, você perde um cara como o Yuri, que não tem substituto à altura no elenco, a gente dá força pro Pedro Raul, fala que é a oportunidade dele. Também, né? Mas machucou. Então, machucou também. O André também está machucado. Então, o André agora machucou também, vai ficar um tempo fora. Então, num elenco curto, que já não é uma sumidade em termos de qualidade, ainda você perde alguns jogadores que são fundamentais para você ter uma força maior. Aí o Diniz está tirando leite de pedra, ele está tirando mesmo, cara, porque a posição que o Corinthians está, o Corinthians, apesar de estar em nono, mas tem uma pontuação que dá para almejar ainda, subir na tabela, uma vitória a mais. O Corinthians abriu a rodada em sétimo. O Corinthians abriu em sétimo, né, Pedro? Tem outra coisa. Poderia ir para a 5ª colocação. Com um elenco desse... Não é nem a questão do elenco, é a situação até financeira, né, galera? Sim. É a situação até financeira, salário atrasado, até outro dia não sabia se recebia, não recebia. Esse teatro de Memphis, quando o jogador espera que o Memphis vai chegar, aí o diretor de esporte tem a surpresa que não vai chegar, aí tem que passar por grupo que o Memphis não vai chegar mais. Então, imagine a cabeça desses jogadores. E hoje é o momento que você tem que ter calma dentro do Corinthians. Você não pode hoje chutar o balde depois de uma derrota dessa, porque a situação é feia lá dentro. E a cabeça do Diniz também, né? Então o treinador está fazendo muita coisa. Então o Diniz... Feliz com o Diniz. Pedro, o trabalho do técnico do Corinthians com tantos problemas, e a semana passada estava atrasado, inclusive CLT, né? Salário, tem salário, direito de imagem, tem a CLT que todo mundo paga e fala, os salários estão em dia. Não, o Corinthians estava atrasando até CLT. É um trabalho que merece elogios do Fernando Diniz? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todo profissional, seja a atuação que ele exercer, ele tem os direitos dele, ele merece receber em dia e tudo. Então, nas condições que a gente, pelo menos o que a gente lê, a gente não sabe profundamente o tamanho do caos, né? Aliás, a gente não sabe de clube nenhum, né? A gente só sabe que o caos impera. A gente não sabe o tamanho do caos. Com certeza, você olhar o time jogando como está e dentro dentro do que você podia imaginar onde poderia estar e aonde está, realmente o trabalho é muito bom. Mas tem um técnico com uma base, digamos assim, terapêutica para isso, né? Ele é formado nisso. Deve estar o dia inteiro lá, né? Não, hoje o divã esticado mesmo, né? Pedro, eu vi uma entrevista do Diniz, o Diniz mencionando que a importância maior dele não é nem a parte técnica do jogador, trabalhar a parte tática do jogador, mas sim emocional. Sim. É porque não dá tempo de essa entrevista. É difícil, né? Difícil.
Desculpa, Rosane, até porque vocês como ex-atletas, e a gente sempre pergunta aqui, o aspecto político interfere lá no vestiário? Os ex-atletas que viveram isso falam o seguinte, enquanto não bate lá no vestiário, o salário, a coisa está pingando, está tudo bem. E aí a situação atrasou até CLT. E uma informação que eu dei, inclusive, nessa semana no Gazeta Esportiva, é de que o Diniz chamou a rapaziada, e a gente viu contra o Rosário. Falou, quem não gostaria de jogar contra o Corinthians? Temos sérios problemas aqui, mas vamos jogar. E os jogadores abraçaram a ideia dele. Olha os números do Diniz aqui, 24 jogos, 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, quase 60% de aproveitamento. Gente, o Corinthians está vendendo almoço para comprar o jantar, gente. Nós estávamos vendo o Dorival agora. Com 29%. 29% de aproveitamento. Então, sem dúvida nenhuma, ele está tirando água de pedra ali. E ele pegou o time do Dorival, né? Esse mesmo time aí é uma peça ou outra que mudou. Uma peça ou outra que mudou. E ele tem que incentivar esses jogadores. Todo final de semana, todo meio de semana, tem que ficar incentivando o jogador. Vamos ouvir o Rodrigo Garro, à beira do campo, jogador do Corinthians, falando da derrota e também projetando aquilo que vai acontecer já na próxima quinta-feira contra o Rosário. O Corinthians joga por vitória simples. Vamos ouvir o que disse o Garro e daqui a pouco a gente volta com os nossos repórteres. A Janice de Castro, tem coletiva do Diniz, zona mista. Vamos ouvir Rodrigo Garro na tela. Lo de la torcida é uma coisa que a gente agradece muito de coração. Sabemos o apoio deles. Sabemos que estão conosco. O apoio deles vai estar aí. Fico triste porque era um jogo direto, um confronto direto para brigar lá em cima, mas futebol. Agora descansar que a gente tem o jogo do ano quinta-feira. O jogo do ano quinta-feira. Temos dois que jogaram muito no Corinthians, o Miller passou por lá também, mas foi uma passagem mais curta. Como deve estar o vestiário do Corinthians com todos esses problemas financeiros, problemas políticos, a indefinição do Memphis, daqui a pouquinho a gente vai atualizar a situação do Memphis Depay, como é que deve estar o vestiário e qual é o papel do Diniz para mobilizar a rapaziada? Mas você vê, Garrafa, a fala dele, jogo do ano. Ou seja, antes do jogo do Cruzeiro, a importância do jogo de quinta-feira já estava maior. Exato. Já estava maior. Isso pode ter tido reflexo no jogo de hoje. Lógico. Os caras já a pressão, pressão. Então, sem dúvida nenhuma, o Diniz ele tem que fazer esse trabalho de conversar com os jogadores, de acalmar esses jogadores nessa hora, porque a pressão lá dentro vem. Né? O jogador, a pressão ali é completamente, no Corinthians, é completamente diferente de qualquer outro clube. Né? A gente já passou por alguns clubes, sabe como funciona, a pressão ali é muito grande. Então os jogadores estão sentindo isso. Sabe que quinta-feira, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores, é um dos principais jogos, não é? É verdade. E uma outra coisa, essa mesma equipe do Corinthians, eles estão acostumados ao mata-mata, né? Sim. Esses mesmos jogadores. Então acho que o Garro também, ele traz isso para esse elenco, né? O Corinthians no mata-mata nos anos anteriores venceu a Copa do Brasil, né? Venceu o Campeonato Paulista. Então, assim, Supercopa, esse time está acostumado a esse tipo de competição. O Corinthians está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, mas o mata-mata, mesmo ter sido eliminado pelo Inter na Copa do Brasil, venceu em casa. O Corinthians é muito forte e tem total condições de vencer o jogo dentro de casa. Agora, a pressão, ela está gigantesca para cima desses jogadores. Miller, esse vestiário. Vestiário do Corinthians, com salários atrasados, com todos os problemas e tendo um jogo, como disse o Garro, o jogo da vida, o jogo do ano contra o Rosário. Olha, Garrafa, o Corinthians, ali, apesar do Campeonato Brasileiro para o Corinthians é difícil, e dificilmente ele vai chegar lá, nós sabemos disso. Como foi dito aqui, o trabalho do Diniz está sendo muito bom. Está nono colocado, 10º, tá bom, tá ótimo. Não vai passar disso aí, não. É claro que a expectativa de Libertadores, de vencer na quinta-feira, é gigantesca. Porque se o Corinthians vence na quinta-feira, que tem grandes possibilidades, poxa, o Corinthians já vai grandão para a próxima fase. E aí dá um refresco, fica mais acomodado e mais leve para poder jogar o Campeonato Brasileiro. E a próxima fase também é uma fase plausível na Libertadores. O Corinthians, confirmando a passagem para as quartas de final, pega os Estudiantes da Argentina, que tem um nível parecido com o Rosário, ou a Universidade Católica do Chile, que também é mais ou menos por aí. Então, e você caminha na Libertadores, vai ganhando confiança, mesmo com todas essas dificuldades que a gente fala aqui, o Corinthians realmente tem que ver esse jogo de quinta-feira, e eu tenho certeza de que o rendimento que hoje não foi
dos melhores, tem a ver com a cabeça dos caras voltada para esse jogo de quinta-feira, mas não tenho dúvida disso. Cruzeiro e Corinthians entraram em campo pelo Brasileirão neste domingo, na Neoquímica Arena, de olho nas decisões que terão no meio de semana pela Conmebol Libertadores. Melhor para o time mineiro, que venceu por 2-1, ofuscando um golaço do zagueiro Gustavo Henrique, e embalou para encarar o Flamengo depois do empate por 1-1 no jogo de ida. O resultado fez a Raposa conseguir o terceiro triunfo seguido no Campeonato Brasileiro. O alvinegro, que terá o Rosário Central como adversário no torneio continental, desperdiçou a oportunidade de somar mais pontos na competição nacional. Quem abriu o placar neste domingo foi o Cruzeiro. Aos 35 minutos do primeiro tempo, após cruzamento pela esquerda, João Costa cabeceou. Hugo Souza defendeu, mas deu rebote, que foi completado por Bruno Rodrigues. O Timão chegou ao empate aos 12 minutos da etapa final. E foi um golaço. Garro levantou na área em cobrança de falta. O goleiro Otávio tentou cortar, mas a bola ficou no alto para Gustavo Henrique acertar um lindo voleio. Já perto do fim, aos 37, a Raposa retomou a vantagem para garantir os 3 pontos. Luciano Rodrigues cruzou pela direita e Wanderson apareceu na área para marcar de cabeça. Os 2 jogadores haviam saído do banco de reservas. O Corinthians ficou em nona colocação com 32 pontos. O Cruzeiro ficou na quinta colocação com 36 pontos. Os próximos jogos do Corinthians. O próximo jogo é contra o Rosário Central, em casa, no dia 20/8, às 21h30, pela Libertadores. Depois pega o Coritiba fora, no dia 23/8, às 19h30, pelo Brasileirão. E depois pega o Santos em casa, no dia 30/8, às 16 horas, pelo Brasileirão.